Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Muita gente me pergunta se é melhor fazer um concreto com mais brita ou com mais areia. Se você também tem essa dúvida, fique ligado neste vídeo até o final. Para começar, precisamos pensar sobre duas formas. A primeira é no concreto fresco e a segunda é no concreto endurecido. E por que eu digo isso? Porque nem sempre o concreto com melhor trabalhabilidade, mais moldável, vai ser o concreto mais resistente. Por exemplo, em algumas estruturas com formas complexas, armaduras apertadas, cantos apertados, a trabalhabilidade do concreto, para que não fique nenhuma falha, é muito importante. Entender essas particularidades é fundamental para definir o traço com mais areia ou mais brita, ou até mesmo usar uma brita de menor tamanho. Vamos pensar assim, de forma geral, quanto mais brita nós vamos adicionando ao concreto, menos trabalhável e moldável ele vai ficando. Vamos agora aos aspectos técnicos. Quando você mistura cimento com água, esses dois componentes, eles formam um produto chamado pasta. Se você adicionar areia ou algum outro agregado miúdo na pasta, esse produto agora passa a se chamar argamassa. A partir do momento em que colocamos a brita ou outro agregado graúdo na argamassa, ela passa a se chamar concreto. Agora vamos entender a função de cada um destes produtos. A pasta possui uma extrema capacidade de preencher vazios, garantir a resistência e a trabalhabilidade. Mas então, por que a gente não faz as nossas estruturas de vigas, de pilares, apenas com cimento e água? Primeiro, porque vai ficar muito caro. E segundo, porque essa mistura de cimento e água sofre muita retração. Teríamos então uma estrutura toda rachada ao final da cura. E é para isso, então, que nós adicionamos areia nesta pasta. A função da areia é de baratear a mistura e de corrigir esse excesso de retração. Agora eu vou falar algo que talvez muitos não saibam. Quando você olhar em qualquer saco de cimento, na descrição sempre vai ter ao final um número. Por exemplo, se você pegar um saco CP2, 2 e 32, esse número no final, o 32, é a classe do cimento. Pode ser classe 25, classe 32, classe 40. E o que significa essa classe? Significa que se você misturar este cimento com areia padrão no traço, uma parte de cimento para 3 partes de areia em massa, essa argamassa aos 28 dias terá a resistência de 32 MPa. Essa resistência é da argamassa, não é do concreto. A areia padrão, para quem não sabe, é uma areia normatizada, vendida em sacos e é usada exclusivamente para ensaios e testes de classe de cimento. Ela não é utilizada para obras. Agora que entra os agregados graúdos. Já sabemos que a argamassa composta de cimento, água e areia possui ótima trabalhabilidade, ótima resistência, pois, como eu expliquei, deve ser acima de 32 MPa garantidos pelo cimento. Porém, possui custo elevado, ainda apresenta uma retração alta e a resistência ao cisalhamento é insatisfatória. Vamos analisar agora o agregado graúdo, no caso mais comum, a brita. A brita pura possui uma péssima trabalhabilidade e fluidez, pois é um componente sólido. Mas ela possui uma excelente resistência mecânica, em geral acima de 100 MPa, e o custo é relativamente baixo se comparado ao preço final do concreto. Portanto, a adição de brita vai reduzir a retração, que como eu expliquei até agora era um problema, e vai melhorar a resistência ao cisalhamento, pois a brita funciona como uma microarmadura. Porém, vai reduzir a trabalhabilidade do concreto. Quanto mais brita, mais difícil de moldar o concreto vai ficar. Já com relação à resistência do concreto, nós temos duas situações. Percebam que nós estamos adicionando um elemento que é a brita com uma resistência acima de 100 MPa em uma argamassa com resistência de 32 MPa. À medida em que vamos adicionando brita,
Como a resistência da brita é maior do que a resistência da argamassa, nós temos então um acréscimo de resistência no concreto. Porém, quando colocamos muita brita, a argamassa se torna insuficiente para cobrir toda a brita, gerando então um contato brita com brita e, consequentemente, isso aí vai gerar uma superfície de rompimento, fazendo com que a resistência do seu concreto vá lá para baixo. A resistência vai cair muito se você utilizar muita brita. A determinação da quantidade máxima de brita que poderíamos acrescentar de maneira a baratear o concreto sem perder a resistência só é possível dizer em laboratório, com estudos e testes, pois cada brita é diferente da outra. Vai depender da forma do britador, das características da pedra que deu origem à brita. Porém, é possível perceber que, em geral, a quantidade de brita fica um pouco acima ou um pouco abaixo da quantidade de areia. Quando nós queremos uma trabalhabilidade maior, é comum traços com mais areia e menos brita. Como eu falei, casos que você tem formas complicadas, que você tem armaduras muito densas, assim, a nossa estrutura fica com aquele aspecto lisinho e bem acabado. É o caso, por exemplo, do traço 1:3:2, que é uma parte de cimento, 3 partes de areia e 2 partes de brita. Já quando queremos uma economia maior em estruturas que não exigem tanta resistência, é comum encontrarmos traços com mais brita do que areia, pois, como falei, a brita é um elemento mais barato. E aí vão aparecer os traços do tipo 1:2:3 ou 1:3:3, vai depender de cada caso. Esse não foi um vídeo para ensinar traços, e sim para que você possa entender o papel e a influência dos agregados no concreto. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!